Fala galera, beleza? Aqui é Michael Contius mais uma vez. Eu tô de volta, queria deixar uma palavra para você essa semana. A eleição acabou, graças a Deus, deu tudo certo, né? E agora a gente pode voltar à normalidade da vida. E eu queria falar algo hoje muito interessante, que é sobre ouvir a voz de Deus. Ao longo de nossa caminhada, da minha, da sua, o que a gente mais ouve é Deus falou comigo. Até nós mesmos, muitas das vezes, falamos, né? Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo, e Deus falou, e Deus falou, e Deus falou, e Deus falou. E a pergunta é, será que realmente foi Deus quem falou comigo? Será que foi Deus que falou com você? Às vezes a gente coloca Deus em coisas onde Ele não está. E tira Deus, às vezes, de lugares onde Ele de fato está. Essa alma sempre vai querer se satisfazer, porque ela foi criada para isso, ela foi criada para sentir coisas. E, obviamente, ela vai querer sentir aquilo que é de bom. Então ela vai correr atrás de algo que dê a ela sensações boas. Só que, a maioria das vezes, a gente associa a voz da nossa alma à voz do Espírito Santo de Deus. E a gente acaba fazendo coisas na nossa vida que não vão de acordo com aquilo que Deus quer para nós, acabamos quebrando a cara, nos ferramos muitas das vezes, e aí é que é o problema. Aí é onde acontece a frustração. Mas Deus não tinha falado comigo isso? Pô, mas Deus falou para eu fazer, Deus falou para eu largar. E aí, na verdade, talvez não foi Deus que falou, muito provavelmente foi o desejo da sua alma, né? Foi você que queria acreditar que era Deus que estava falando com você, mas que na verdade não era. Isso pode gerar muitos problemas e a gente precisa conhecer a voz de Deus. Há um texto na palavra do Senhor Jesus que diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. A maioria das vezes Deus vai usar algo do nosso cotidiano para falar conosco. Primeira coisa é que Deus ele vai usar coisas do nosso cotidiano. Às vezes é a própria voz do teu pensamento, porque ela você reconhece muito bem, é ela que você sabe que te guia muitas das vezes. Então às vezes Deus vai usar a sua própria consciência. Às vezes Deus vai usar a palavra de um pregador, às vezes Deus vai usar uma situação, Deus vai usar em qualquer coisa, um livro que você está lendo, um louvor que você está ouvindo. Enfim, Deus ele vai usar coisas do nosso cotidiano, algo que a gente possa ouvir e de repente aceitar aquilo ali. E a segunda coisa, como discernir essa voz de Deus, como conhecer essa voz de Deus. Primeira coisa, você precisa ter intimidade com Ele, né? Você precisa ter intimidade com Deus. Se você não tem intimidade com alguém, você não vai reconhecer, você não vai estar a par dos pensamentos daquela pessoa. Aquilo que estiver de acordo com o que a palavra dele já disse para você. Deus jamais vai te dizer algo que ele já não tenha dito antes. Deus jamais vai dizer algo contrário ao que ele disse antes. Sempre que Deus falar conosco, ele vai falar algo na qual ele já falou na palavra dele. E é muito interessante porque Paulo ele vai nos exortar de que a carne milita contra o espírito. Ao longo da minha caminhada, desses 15, 16, 17 anos de evangelho, o que eu aprendi a maioria das vezes é que Deus normalmente, não é uma regra, mas normalmente, Deus vai falar com você algo que você não quer ouvir. Algo que você não quer falar. E até que toda a nossa vida esteja conectada com a vida de Deus, até que chegue o momento em que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a tendência é que a voz de Deus sempre vai bater com a nossa vontade. É muito difícil, eu digo isso por experiência minha e de aconselhamento de muita gente. Dificilmente Deus vai falar algo para você que seja exatamente aquilo que você quer e que fala assim, nossa, era isso que eu queria. Deus geralmente vai levar você para o caminho reto. Davi disse, endireita os meus caminhos, guia-me pelo caminho reto, Senhor. Esquadrinha o meu andar, o meu caminhar. Quando a gente tem intimidade com alguém, a gente sabe o que aquela pessoa pensa. Quando a gente tem intimidade com alguém, a gente sabe os planos dela, a maneira dela de agir. As pessoas se tornam previsíveis a partir do momento que você as conhece. E o nosso Deus também, de certa forma, até um certo ponto, é da mesma forma.
Quando você começa a conhecer Deus, você começa a ter uma noção de como Deus vai agir. Você começa a entender e a prever, cara, Deus não gostaria que eu fizesse isso. Aquela velha expressão, né? O que Jesus faria no nosso lugar? É mais ou menos isso. E qual é a melhor maneira da gente ter intimidade com Deus? Bom, a primeira coisa, orando ao Senhor. Quando você ora a Deus, você está falando com Ele. Você está se comunicando com o teu Pai. E é você falando com Ele, é Ele falando com você. É uma trocação de ideia entre você e Deus. E essa é a melhor maneira de você ter intimidade com alguém, conversando. Porque quando você conversa, Deus ele abre para você os planos dele, os propósitos dele. E a segunda forma é lendo a palavra de Deus. Porque na Bíblia, a função da Bíblia, eu acredito dessa forma, é te apresentar a Deus. Apresentar o modus operandi de Deus, a maneira na qual ele faz as coisas. Porque Deus ele é Deus muito inteligente, ele é muito criativo, mas ao mesmo tempo ele é um Deus que é muito fiel aos princípios dele, aos propósitos dele. Há um padrão de Deus, há um padrão, a gente consegue ver isso na própria natureza, na criação de Deus. Há uma maneira de Deus agir que é muito especial. E quando a gente vai lendo, a gente vai vendo, caramba, é assim que Deus faz. É isso que Deus valoriza. Quando Deus ele valoriza uma coisa na palavra dele, quando você vê Deus às vezes repetindo coisas que ele fala, a gente percebe, caramba, é assim que Deus age, né? Então, leia a palavra dele, leia. Ler livros é muito bom, ver pregações é muito bom, mas ler a Bíblia é a melhor forma de você entender a maneira de agir do Senhor Jesus. É interessante que tanta gente fala o tempo inteiro, Deus falou comigo, aí hoje ele falou, daqui a 3 dias, não, Deus falou comigo para ir pelo outro lado. E Deus falou, e Deus vai mudando de ideia, né? Toda hora Deus vai mudando de ideia com algumas pessoas. Deus fala uma coisa hoje, amanhã, em relação ao mesmo assunto, que eu estou querendo dizer, né? Em relação ao mesmo assunto, Deus fala coisas diferentes com certas pessoas. É interessante que eu não vejo Deus fazendo isso na Bíblia. Deus fala uma coisa e ele mantém a palavra dele. Deus é um Deus, ele não é maleável. Deus não é um Deus influenciável por qualquer coisa. Deus ele não fala algo hoje baseado no que está acontecendo hoje, e aí de repente a situação muda e ele fala outra coisa. Não. Deus já está vendo o final da situação. E ele sabe como chegar ao final. Ele sabe qual é a melhor maneira da gente chegar ao final de vitória, que essa é a vontade de Deus. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Quero terminar esse vídeo com o momento de Jesus, o Filho de Deus, próximo do seu ministério, próximo da sua morte. Ele vai ao Getsemane orar. Ele pede, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele está sangrando sangue naquele momento, de tão aflito que ele está. Mas ele fala algo e fala, Senhor, todavia que seja feita a tua vontade. É interessante que Deus não fala com Jesus. Deus fala tanto com a gente, né? Mas naquele momento Deus não falou com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus já sabia a vontade de Deus. Deus já havia falado para o filho dele qual era a missão. E Deus não volta atrás no que ele fala. Deus não volta atrás no seu propósito. Por isso que ele não falou com Jesus. Jesus levanta daquele lugar sabendo exatamente que não havia outra maneira de salvar o mundo, senão cumprindo aquilo que Deus falou. Eu queria orar, terminar esse vídeo orando com você, amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Fala com cada um de nós, Deus. Eu te peço nesse momento que toda dúvida, toda falta de intimidade não seja impedimento para que o Senhor venha falar conosco. Que venhamos a te conhecer a cada dia, ter o interesse, Pai, ter o desejo imenso de buscar a Tua face. Para que no nome de Jesus, quando o Senhor falar, Pai, venhamos a reconhecer a Sua voz. Eu te peço, fala com os Teus filhos, mas fala de uma maneira tão clara, mas tão clara, Senhor, que não haja dúvida e nem vontade de desobedecer aquilo que o Senhor falou. Mostra-nos a cada dia que o Senhor, aquele que começou a boa obra,
é fiel e justo para completar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.